Olá, boa noite. Eu fiz uma fala aqui, mais para obedecer o meu marido. Cadê ele? Ele falou, não, você tem que falar alguma coisa. Cadê o Jorge? Mas depois desse filme todo, né, dessa quantidade de coisas que a gente consegue vivenciar através dessas imagens, né, fica difícil falar alguma coisa, né? Na verdade, eu preferia até ficar em silêncio, assim, absoluto. Obrigada. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer muito o convite feito pela Soraya, o Sinusp. Eu acho, assim, esse filme nasceu com essa vocação, assim, né, de provocar discussões, né, da gente conversar um pouco sobre ele. Não sei se imediatamente depois do filme, mas em algum momento, né, foi um processo bem longo, né? A gente filmou na escola de 2007 a 2010, passamos o ano de 2011 inteiro e agora ainda estamos finalizando. O documentário não está finalizado, vocês devem ter visto, tem uns ajustes para fazer, tem umas coisas ainda que a gente está mexendo um pouco. E esses 4 anos de gravação geraram um acervo, né, que a gente está chamando de acervo, porque é um acervo mesmo, de quase 500 horas de material, né? É um acervo que eu quero, em breve, poder compartilhar, né? Enfim, estou tentando bolar uma forma, né, de catalogar isso, vou precisar de ajuda e disponibilizar para pesquisa, né? Porque são muitos elementos que a gente consegue extrair desse trabalho para pensar, para viver, para sonhar, né? Para se inspirar, né? Eu sei que eu nunca vou encontrar as palavras certas para agradecer a Teresita, minha primeira professora. Eu estudei na Tearte, entrei em 1975, com 2 anos, e saí em 79. O Tião entrou 1 ano depois lá, para minha tristeza, mas tudo bem, agora eu pude reencontrá-lo. E eu acho que a Teresita foi, assim, uma das grandes responsáveis por eu ter tido uma infância muito feliz. Eu realmente gostava de ser criança, assim. Eu sabia que era uma fase, eu sentia isso intuitivamente, obviamente, que era uma fase que eu tinha que viver ao máximo. Eu era uma criança extremamente feliz e não queria que isso passasse, não queria virar adolescente rápido ou adulta rápido, eu queria continuar criança o máximo possível. E também ela foi responsável por eu ter, enfim, mudado radicalmente a minha vida profissional. E eu virei produtora, né? Quer dizer, na verdade, eu me tornei educadora ambiental e resolvi virar produtora focada nesse assunto por conta desse documentário, né? Então, eu estava morando fora, me especializando, e voltei para cá em 2005. Estava em Barcelona e voltei para cá, aí eu engravidei e cheguei para Teresita e já estava num processo pensando, né? Desde quando eu estava estudando, eu me dei conta de que é nessa primeira infância, de fato, que a gente precisa dar oportunidade para a criança, primeiro dela ser criança, né? Ser uma criança feliz, dela vivenciar todas as possibilidades, né? De contato com a natureza, especialmente, né, de contato com a cultura, todas as possibilidades de ter uma vivência através dos sentidos, né, através do corpo. E então, pensando sobre isso, quando eu voltei desses cursos que eu fiz em Barcelona de educação ambiental, cheguei para Teresita e falei, a gente precisa registrar esse trabalho, né? E ela deu um suspiro, assim, tá bom,
acho que agora pode. Né? Acho que agora pode, né? Demorei para entender assim, o que era esse agora pode, né? Depois, em várias conversas, eu percebia que ela quis dizer que o trabalho estava maduro e sólido o suficiente para poder ser divulgado, registrado e divulgado e discutido, e etc. Né? Com esse material que a gente capturou, né, a gente podia ter feito vários filmes, né? Inclusive, teve uma cobrança muito forte para a gente fazer um filme bem mais curto do que ele ficou. Eu não consegui, né? Ele ficou longo, de fato, mas foi um caminho bem árduo até a gente conseguir encontrar por onde, né? Várias discussões ali dentro da escola, fora da escola, né? Com os professores, enfim, com a Teresita, depois com a Renata Meirelles, né? que elaborou o roteiro junto, depois trouxe o Marcos também, o Marcos ajudou a gente a focar no que a gente, no essencial, né? Que eu espero que a gente tenha conseguido passar a essência desse trabalho, né? E aí, para ser coerente com a proposta da escola, né, que é uma proposta de prática ali, né, de relação, de vivência do dia a dia e de vivência desse espaço, né, a gente acabou optando por fazer um filme que chamam Cinema Direto, né? Então, a gente tem muita entrevista, a gente tem muita fala, mas a gente resolveu colocar aquilo, o dito, né, através do que foi dito ali na escola, né, no dia a dia, nas reuniões, etc., como vocês viram, né? E acho que essa foi também uma dificuldade, né? Quando você verbaliza, né, você consegue resumir um pouco mais rapidamente, talvez, aquilo que você quer passar, né? Então, eu acho que esse cinema direto também, pelo menos para mim, né, foi meu primeiro filme, né? Eu tive essa dificuldade de resumir, né? Eu acho que assim precisava desse tempo, né? Do filme para a gente entrar um pouco, né? Esse trabalho da escola, ele é feito, ele atravessa o corpo das pessoas, né? E imediatamente, a hora que você entra na escola, a escola tem um espaço completamente inusitado, né, entre aspas, você compara com a maioria das escolas, né, um espaço totalmente acidentado, né, um terreno em declive. Não foi esse espaço do filme, no Butantã, né, na época que eu era aluna, era em Perdizes. Mas tem muitas semelhanças os dois espaços. Em Perdizes também, aquela tradicional terreno do bairro, aquela casa em declive, né? Tinham vários degraus até chegar, que a gente, na verdade, descia até chegar no campinho, né? Que era a última parte da escola. Aqui é o oposto, a gente sobe, né? E esse terreno, né, ele vai criando uma série de possibilidades de conquista, né, de apropriação, esse terreno, esse espaço, né, de tudo, né, dos sentidos, da matéria orgânica, né, da natureza, dos obstáculos, né, da música que é produzida ali o tempo inteiro. E é muito interessante observar isso quando a gente vai gravar, porque as crianças elas percebem essa conquista, né? Elas, no início, elas entram aos 8 meses, né? Algumas um pouquinho maiores, algumas. A minha filha, quando eu comecei a gravar, a minha filha, que hoje está fazendo 6 anos, tinha 8 meses, quando eu a coloquei na escola. E algumas crianças entram aos 8 meses ainda engatinhando, né? Então a criança, ela se percebe, né? Dá para sentir isso, que ela vai conquistando esse espaço, né? E se apropriando dele de uma maneira em que ele fica completamente introjetado no corpo, né? E na memória. E é muito interessante isso. Inclusive, a Teresita, logo que eu comecei a gravar, ela me deu um livro que eu ainda não tinha lido, que foi o Poética do Espaço, do Bachelard, né?
Então é impressionante perceber isso, né? E eu, enfim, peguei esse livro e falei, nossa, ai, quanta coisa, né? E aí você começa a reviver as memórias e etc., né? Então é muito interessante essa apropriação das crianças desse espaço, esse crescimento que esse espaço possibilita, né? E que elas vão justamente, né, sentindo que elas estão crescendo através do corpo delas, do quanto o corpo consegue fazer, né? E fazer, elas estão ali o tempo inteiro fazendo, né? É uma proposta do fazer mesmo, né? Então os professores estão fazendo, a Teresita está fazendo e as crianças vão aprendendo observando, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia conversar sobre o filme, né? Mas eu não sei, já está tarde, né? O filme é longo, eu queria ouvir um pouco o Marcos e ouvir vocês, se vocês né, têm alguma questão que vocês gostariam de conversar. Tá bom. Obrigado, Fê. A primeira vez que eu vi a Fê foi para gravar uma entrevista para o selo Aqui Se Brinca, já tem um tempinho, né? E evidentemente que eu fiquei impactado com esse look, né, poetisa do olhar. Mas tem uma coisa que a Fernanda me pegou de calça curta naquela entrevista, assim, foi paixão à primeira vista, né? Ou a primeira lágrima. Porque à medida em que a gente conversava, gravando, e ela fazendo as questões, à medida que eu ia falando, enfim, das coisas que eu acredito, da forma como eu vejo a educação, ela começou a chorar, né? Assim, né? Essa transbordação, esse transbordamento, perdão, da alma nos segredos líquidos que escorrem do olho, né? E eu sempre achei que isso, uma aluna me disse há muito tempo atrás, que só quem ainda usa lenço de pano é porque valoriza as lágrimas, né? E eu valorizo muito, né? Por isso que eu acho que ainda uso lenço de pano. E essa sensibilidade à flor da pele, essa capacidade de entender, né, com profundidade o que a gente está dizendo, o que a gente vivencia, é uma das características da Fê que acaba, evidentemente, transportando para a obra dela, né? E no filme, eu acho que tem, no mínimo, 3 aspectos extremamente importantes de uma conjunção muito feliz. Primeiro, esse olhar absolutamente sensível dela na direção, nesse tempo devotado, né, à gravação, a capacidade de juntar com pessoas também igualmente sensíveis para poder lidar, né, com a captação, com a edição, né? E isso é algo fundamental dentro do filme, nesse olhar atento que contrapõe o detalhe, como diria o Manuel de Barros, os trastes mijados de orvalho, que a gente não presta atenção no chão, né? E só quem presta atenção nos trastes é que é capaz de fazer contrastes, né? Para pensar de uma maneira maior e mais profunda. Então, isso é um elemento que eu acho extremamente importante levar em conta para pensar o filme, que é essa sensibilidade e esse olhar, né, nessa perspectiva do cinema direto, eu diria do cinema longo, brincando, né, com o nosso subtítulo aqui, né, um filme para ver num domingo à tarde. Um filme para quem tem a tarde livre. Isso, um filme para quem tem a tarde livre, né? Porque é exatamente isso, não dá para entrar nesse universo se você não comungar inicialmente com o tempo. Isso é fundamental. Seria absolutamente contraditório ter aqui um filme, sei lá, sabe, de 1 hora, 15 minutos,
para tratar de uma experiência que necessita de tempo, que se pauta pelo respeito ao tempo, né? Portanto, ainda que mercadologicamente não seja muito, né, viável, né? Mas para ser coerente com aquilo que está sendo retratado, é preciso esse tempo alongado. A gente precisa deixar um pouco a correria, né, que o celular sempre nos lembra, e entrar nesse outro tempo da obra, do próprio filme e da obra que retrata, né, esse filme de maneira coerente. Então, uma pilastra, para mim, é essa sensibilidade da Fernanda com o filme, com essas características que tem, desse mergulho que a gente acaba fazendo na cumplicidade com a criança, que é, eu diria, a segunda pilastra. Esse olhar atento, esse olhar respeitoso, esse mergulho no cotidiano da escola, que por sua vez respeita o tempo e respeita essa criança, tem esse olhar que nos coloca ao lado dela o tempo todo, né? A fotografia aqui é impecável, né? É algo absolutamente delicioso, porque para conseguir esse vínculo, para conseguir essa confiança das próprias crianças que já não percebem a câmera, a cumplicidade entre esses dois universos, é algo que tem que ser conquistado, né? Não é naquele furor pedagógico que geralmente a gente vê, né? De querer controlar a situação, de querer montar as circunstâncias, de querer dirigir as coisas, de querer, né, ou de olhar de cima, né? Esse é um olhar cúmplice, ao lado, né? Não é algo que vê de cima. É algo que, com a Soraya mesmo, a gente já conversou várias vezes nos registros fotográficos de experiências na escola e com as crianças, né? A maneira como a gente registra isso já revela qual é a relação que você tem com elas. Se você não é capaz de abaixar-se, né, para registrar face a face, né, alguma coisa já tem de errado aí, né? Você tem que sentar no chão, você tem que participar, você tem que ser cúmplice desse universo. Então, de um lado, essa acessibilidade, esse olhar, né, sensível para essa segunda pilastra que é o universo infantil. Eu acho que uma outra coisa que esse filme nos coloca de maneira absolutamente apaixonante é entrar nesse universo infantil sem infantilizá-lo, sem vê-lo como algo insípido, como algo, né, pueril. Criança não é pueril. Criança é uma pessoa. Tem uma pequena diferença de estatura? Tem. Em relação ao mundo adulto? Tem. Mas ela é uma pessoa. Ela não é um ser que falta. A criança, nesse sentido, não é algo que vai ser alguma outra coisa. Ela é. Assim como nós somos absolutamente inacabados também. Muitas vezes nas aulas eu me pergunto, né, com os alunos, com as alunas, por acaso nós, adultos, somos tratados em função do velho que seremos? Me parece que não. Por que eu tenho que lidar com a criança em função do adulto que ela será? Como ser de falta? Não é. Ela é um ser completo. E como tal tem de ser respeitado. No seu tempo, na sua forma de enxergar, na sua forma de dizer, na sua forma de se apropriar do mundo, na sua forma de descobrir esse mundo e de desmontá-lo também. Então, essa entrada nesse universo, né, da criança, com, né, essa maneira absolutamente apaixonante que está no filme, depois de, né, muito trabalho, por si só já seria algo fantástico. Só que a gente junta essa sensibilidade da captação, do filme, da direção, o universo da criança, com a terceira pilastra, que é esse trabalho que a Teresita faz. E aí eu acho que as coisas se juntam numa conjunção absolutamente feliz. Porque essa experiência da Tearte é uma experiência absolutamente
imprescindível para quem pensa essa criança com respeito, com dignidade, com paixão. Uma perspectiva que não é escolar, né? E para mim isso já é absolutamente delicioso, né? Aqueles que me conhecem sabem, né, da minha crítica ao escolacentrismo, né? Seria bom explodir tudo para começar do zero, mas como não dá, a gente tem que tentar remediar as coisas, né? Mas essa experiência oxigena a própria discussão sobre o modelo escolar. Porque são várias situações, são várias formas de lidar, não só com as crianças, mas inclusive com a família, com os pais, que é uma chave delicada, uma chave de ouro para abrir um tesouro, a arca de um tesouro. Não precisa de mecanismos complexos, nem de nenhuma apologia, gestão democrática da escola, e aí toda aquela, perdão para quem defende, mas toda aquela lenga-lenga, né, de escola democrática que para mim irrita profundamente, porque é uma concepção de democracia bastante obtusa, né, e que esquece a dimensão das pessoas. Se a criança aqui é respeitada como pessoa, a família, pai, mãe ou quem estiver na função de, é também respeitada como pessoa. Se eu pudesse, talvez, colocar ainda um outro subtítulo para a tarde, né, livre, eu colocaria Elogio da Pessoa nesse filme. Porque é isso que é respeitado, é isso que é cultivado, isso que é vivenciado todo santo dia. De quando a criança chega, durante o dia, o almoço, as atividades, a música permeando tudo isso aqui, até o momento em que elas vão. E até o momento daquilo que eu tenho escrito ultimamente, que é esse respeito à solidão. Respeito à solidão, respeito ao silêncio, respeito que vai na contramão de todo o furor pedagógico, né? De ficar enchendo criança de atividade, e eles vão ficar estressados já logo aos primeiros anos de vida. A gente precisaria repensar, e esse filme nos sugere muito isso, porque ele revela, né? Mostra nesse cotidiano o quanto é importante esse respeito à solidão. E eu não estou falando de solidão como abandono, não é abandono. É respeitar o momento em que elas precisam estar sozinhas para descobrir esse mundo. Em vez de ficar tagarelando, né, e tentando explicar o que é, o que deixa de ser, deixar que ela descubra. Só que de maneira contraditória, essa solidão ela tem que ser compartilhada. Porque num momento, essa criança ela levanta o olhar da sua investigação do chão, da sua investigação das coisas no entorno, e quer alguém para dizer, você viu isso? Na hora que ela precisa dizer, você viu isso? Que ela quer compartilhar a sua experiência, eu preciso de alguém que esteja junto. Sejam as outras crianças, seja um educador, mas esse educador que seja cúmplice dessa felicidade da solidão. Porque não é uma solidão triste, mas é uma solidão que precisa disso. Eu preciso estar só para poder fazer as minhas descobertas e lidar com o mundo. E na hora de compartilhar a descoberta, aí sim eu preciso do outro do meu lado. Até mesmo para que eu possa, nessa viagem para o interior do mundo, poder acessar o meu mundo interior. E esse respeito à solidão, esse respeito ao silêncio, né? A esses pequenos detalhes que estão espalhados, né, pela escola toda e que está estruturado naquela pilastra que a gente vê nessas cenas finais, né? Eu já tenho dito em outras oportunidades, essa pilastra da escola, ela se chama Teresita. Essa pilastra. Só que essa pilastra soube muito bem cultivar os seus braços, né, com gente sensível do seu lado, para continuar o sonho. Aí eu lembraria o outro maluco, não? O outro maluco beleza, né?
Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E está aqui, né? É visível. Mesmo que você não vá fisicamente na escola visitar, e que seria bom, né? Está aqui, pelo menos está registrado, com esse olhar atento, com esse olhar no seu cotidiano, né? Sem espetacularizar a coisa, mas com essa humildade do olhar que acompanha o seu dia a dia, da forma como ele ocorre. E os protagonistas são elas, são as crianças aqui. E a criança mais adorável dessa experiência que está agora com 80 anos. Né? É por isso que ela consegue fazer isso, porque ela soube cultivar essa criança, né? E respeitar essa criança. Enfim, para mim esses 3 elementos são fundamentais para a gente organizar, talvez, essa recepção, né, do filme. E de fato, né, como apologia dessa solidão e desse silêncio feliz, é bom assistir e ficar quietinho. É isso. O Marcos, vocês perceberam, né? O poder de encantamento da pessoa, né? Ele é um encantador de pessoas, né? Impressionante. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Deixar para lá. Você falou uma coisa aí muito forte, que você não falou? Então, ontem eu estava vendo o texto do Leontiev que falava assim que a gente tem que fazer a vida que se vive. Eu não sei quem inventou, que chega lá na escola, para desvirar essa vida que está vivendo, fazer uma palavrona, né? Que já foi dito também. Então, é assim, eu tenho que dizer que é isso mesmo, que nesse filme, exatamente a vida que se vive, e não precisa chamar de direto, porque tem essa voz assim da criança não eletrificada. Ai, mexe no coração da gente para sempre, né? Porque quando a criança fala assim, eu vou embora dessa escola, é coisa, mas não é um protesto, não precisa ensinar ela a protestar. Eu tenho 3 anos e assim, eu não quero comer esses meninos, eu vou embora dessa escola. Mas aí, né, nessa tristeza dela, ela encontrou alguém que diz assim, vai comigo. Não tem isso mesmo, existe um pouco de verdade de você aqui mesmo, que é esse momento que o Marcos trouxe, que é da gente escolher a solidão como um modo de vida, né? Mas sempre ter alguém que senta ali para a gente ver e acudir a gente que não está sofrendo muito, né? Essa da educação humana, escolaridade, está aí sugada na nossa cabeça e no segundo. Sair disso, eu vou sair já, pela idade desse precisa. Os jovens ali, tem um menino que era pequeno e andava comigo lá na escola. Oi, Eduardo. Ele sabe que eu estou falando, ele tinha medo de batucar, mas agora ele sabe. Por que ele estava? Olha os olhos. E não sabia que eu vinha, né, Marcos? Eu vim por ele e depois encontrei com ele. Então, olha só, ele nem tinha visto que ele nasceu pela força. É isso que eu queria dizer. É só direto. E um pouco de solidão que eu falo. Direto. Aí o filme diz. Como você chama? Me chama Neuza. Neuza. Prazer, Neuza. Adorei o que você falou. Você trouxe 2 elementos absolutamente fundamentais aqui. Assim, a vida está dentro dessa escola. Isso foi, assim, eu acho que se pudesse resumir de alguma forma esse trabalho, é um trabalho que
traz a vida para dentro da escola, né? A vida é insumo ali, né? A vida é a base do trabalho, né? Então, com todos os seus conflitos, com todas as suas belezas, com toda a sua musicalidade, naturalidade, etc., e simplicidade, né? Então, acho que você trouxe assim, um elemento absolutamente essencial assim, para essa conversa, né? Principalmente para você que participou da escola, e que não sei se tem mais alguém que participou, que passou por essa escola, como é que foi sair de lá e entrar no mundo, né? E ver que é tudo diferente, que é completamente diferente. Inclusive, depois agora mais velha, com a sua filha, se essa angústia, como é que foi a sua experiência, né? Nessa transição, e se você tem ainda angústia ou não com relação à sua filha, né? Que está passando pela escola, depois quando ela sair de lá. É interessante isso. Na verdade, o mundo ele está dentro da escola, né? É que o mundo ele é muito complexo e contraditório, né? E tem, enfim, coisas boas e coisas feias, né? Coisas belas, coisas difíceis, tristes, felizes. Mas o mundo, eu acho que uma escola que aceita que a vida entre para dentro da escola, ela está preparando o ser humano para lidar com a vida, né? Então, eu me senti absolutamente preparada para sair de lá e para ir para outros lugares não tão que deixar, né, que talvez não aproveitassem a vida tanto, né, com todas as suas, enfim, coisas, né, mas hoje eu tenho, na verdade, na época eu saí muito preparada e muito madura, eu acho, para outros espaços. Hoje eu fico angustiada com relação às minhas filhas, confesso que, apesar de saber que as crianças saem prontas de lá justamente porque elas têm esse tempo, né, esse tempo, né, ali dentro. É difícil, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente sempre quer, de alguma forma, né, que a criança viva as coisas mais bonitas, alegres e enfim, que tem a ver com os seus valores, com a sua cultura e etc., né? Mas eu acho, assim, pensando no que eu era na época, eu fico absolutamente tranquila, né? Isolando as minhas angústias maternas, né? Eu consigo saber que elas vão estar prontas para lidar com a vida como ela é. Tem uma coisa que às vezes nos angustia muito, né, com essas experiências alternativas, que do meu ponto de vista não deveria receber o nome de alternativo, isso deveria ser o normal, né? E aí alguma coisa anda errado no mundo, mas enfim, muita coisa, né? Muita coisa. Mas enfim, o que essas experiências alternativas acabam colocando para o sistema escolar em especial é a necessidade de ele se repensar. E isso acaba gerando uma certa angústia, não só nos pais, nos professores e nas próprias crianças. Nas crianças nem tanto, mas mais nos pais e nos professores. Que é o seguinte: se eu vou deixar o meu filho, né, nessa experiência alternativa, em que você tem outros valores, não é? O celular sempre vai nos lembrar, né, que você tem o vestibular, você tem a concorrência, tem o mercado de trabalho, e, portanto, na hora que essa pessoa sair da experiência alternativa, ela não vai ter condições de enfrentar o mundo lá fora. Geralmente é esse o argumento, né? E é, de uma certa maneira, um argumento que não se sustenta, principalmente quando a gente começa a acompanhar essas pessoas que saem dessas experiências, e aqui eu acho que, né, a Fernanda seria o exemplo maior, né, que sai, faz a sua trajetória e retorna para dar, sabe, a sua reverência àquilo que lhe serviu de base no filme.
O que acontece com essas pessoas, nessas experiências mais alternativas, é que elas conseguem ter, justamente pelo respeito à sua construção como pessoa, uma solidez que lhe permite enfrentar o tal mundo bruto, duro da concorrência, não, de maneira muito mais tranquila. Porque ela tem, nessa fase anterior, nesse momento anterior de formação, não, e a gente até arriscaria dizer de autoformação, porque ela passa a ser responsável por ela mesma e começa a exercitar a sua liberdade e, portanto, a ser mais responsável, a compartilhar as experiências, e é justamente o que nos falta durante todo o restante do percurso escolar. Se a gente for pensar assim, de maneira matemática, 8 anos do fundamental, mais 3 anos do médio, já são 11, mais 4 da graduação, 15 anos da vida da gente, fazendo sabe o quê? Copiando, 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 copiando. Reproduzindo. Né? A professora enche a lousa, enche a linha do caderno, depois na graduação, né, enche a pasta do Xerox, mas é a mesma coisa. Consegue pensar o estrago que faz na vida de uma pessoa 15 anos reproduzindo? A pergunta foi justamente nesse sentido, assim, porque Sim. a experiência dentro da escola, estagiando como professora, e me assusta, para mim é terrível, assim, pensar na instituição escola hoje em dia. E aí a pergunta é nesse sentido, porque é um tempo grande que se passa na arte, mas comparado a todo o resto, é muito pequeno. E aí o medo de todo aquele trabalho, com toda a vida, acabar se modificando e... Né, mas sabe por que a gente chama de sementes do quintal? Porque aquilo que você planta, ele frutifica. Frutifica. Né? Então, proporcionalmente é um tempo pequeno, mas é um tempo extremamente importante. Outra coisa que eu costumo dizer, a personalidade da criança, na nossa personalidade, ela se forma do 0 aos 5 anos. Depois a gente tenta consertar. Mas do 0 aos 5 é fundamental. Se eu garantir isso aqui, pelo menos do 0 aos 5, eu posso ficar tranquilo com o que virá. Porque ela vai ter condições de lidar com isso com o pé nas costas. Né? É lógico, a gente fica angustiado com o que acontece nesses 15 anos de copia, copia, copia. Né? Mas, um outro testemunho particular, pessoal, tudo aquilo que eu aprendi durante a minha fase de criança, pré-adolescente, eu aprendi apesar da escola. Porque eu fui buscar fora. Ela não tinha condições de me oferecer o que eu queria. Né? Nós que estamos nas instituições públicas, né, da infância, é um desafio muito grande, uma peleja, todo dia você lá tentar construir naquele espaço, né, o espaço da vivência da infância, o espaço do exercício da solidão necessário, né, a escapada da tutela daquele adulto que quer a todo tempo conduzir, né, as experiências das crianças que, na verdade, passam a estar junto e acompanhando e possibilitando, respeitando. É um desafio grande e a gente está o tempo todo buscando inspirações que nos fortaleçam para continuar nessa luta, porque a gente está lutando para que as crianças vivam, né, o direito de serem crianças. E aí a gente se inspira, né? Se inspira no professor Marcos, né, na Tearte, na Renata Meirelles, na Lídia Ortélio, né, nas reflexões pastorais, através do livro, né, Baú de Brinquedos. E esse documentário, né, a gente já teve a oportunidade de refletir sobre o sentido da contemplação no espaço, né, a partir do livro, do trabalho da escola. E esse documentário, para nós que estamos lá nessa luta diária, tentando desconstruir uma série de conceitos do que é educar e do que é escola, é fantástico, né, para travar essa reflexão com os professores. Eu sou coordenadora, estou aí, né, há 30 anos na rede municipal lutando pela infância, sou militante da infância.
respondendo em breve, tá? Ainda esse ano, esse projeto ele contempla a distribuição de 3 mil DVDs gratuitos. Só que eu vou agora começar a edição do material extra, tá? Que são vários filmes sobre vários assuntos que a gente não conseguiu aprofundar no filme, tá? Então eu imagino que até o final do ano eu consiga fazer essa distribuição. Aí no meio do caminho a gente vai promover um lançamento, estou começando agora, não consegui antes fechar uma estratégia de lançamento, né? Um calendário, uma coisa assim amarrada, porque ele nasce com essa vocação de fazer reflexões e discussões, etc. E é isso que agora a gente vai começar a trilhar, tá? Vocês estão vendo em primeira mão, né? Um trabalho que agora vai começar a viajar e eu quero muito realmente, eu já estou começando a inscrever em festivais no mundo todo. Um dos filmes que me inspirou a fazer isso, que eu falei, nossa, olha que interessante, uma experiência no interior da França, né? Foi o filme Ser e Ter. Nossa, eles vão adorar conhecer uma experiência do Brasil que é ultra brasileira, né? Assim, cultura popular, né? Na alma, né? Então, eu quero fazer isso, né? Agora, promover essa troca, né? Inclusive porque a gente sabe também que a gente precisa agregar parceiros, né? Para provocar mesmo uma revolução que é absolutamente necessária. Já tem muita gente tentando fazer isso, né? Eu acho que esse filme pode começar um movimento aí, né? Eu espero conseguir dar conta disso junto com todos esses parceiros e militantes e etc, né? Da gente dar uma chacoalhada aí, porque não é possível, né? Hoje em dia a gente trabalhar de um modo tão arcaico dentro das escolas, né? É lamentável. Eu optei por fazer um filme só da Tearte. Muitas pessoas me questionavam, mas você não vai mostrar o contraponto? Não vou, assim, eu acho que já tem. Não preciso, o contraponto está aí, né? Todo mundo conhece, né? Então aqui já é suficiente, né? Mas eu conheço a realidade de algumas escolas, né? E sei que o buraco é bem fundo, assim, é bem difícil, mas enfim, a gente tem essa luz aqui, né? E várias outras também O que já acontece O que já acontece com as escolas, a Lourdes Attier costuma dizer, né? É caso de conselho tutelar. Ao mesmo tempo, quando você está na escola pública, você precisa olhar para quem usa a escola. Porque senão você bate de frente. E muitos pais, assim, eu vejo comentando, agora vai ter só para brincar. Pode falar, é só para brincar. Mas é uma fala que não é uma fala que vem de dentro. Uma fala que vem da boca para fora, uma fala que ela ouviu, não é uma fala refletida. Então, é muito difícil também, quando você chega, e é muito difícil para o profissional que estava dentro, que tem um outro jeito de pensar a infância, de pensar o que é a escola, sobreviver aquilo também. Os parabéns como coordenadora de você levar para refletir esse livro, porque é muito difícil de você quebrar aquele modelo. Aquele modelo está incrustado. É muito duro. Tinha mais uma pergunta aqui, e aí acho que a gente vai encerrando, não? Eu queria fazer uma pergunta, sou o Thiago, sou da educação física. Aí eu estou fazendo a licenciatura e a gente está estudando alguns textos que vão um pouco na contramão, ou melhor, esse filme vai totalmente na contramão dos textos que eu estou lendo atualmente, assim, que falam do desaparecimento da infância como construção social, né? Eu queria saber um pouco assim, o que vocês acham assim, dessa concepção de infância e dessa adultização precoce das crianças, assim, como que esse filme está tentando, pelo menos eu acredito que está tentando ir na contramão, né, dessa tendência de
coisa é essa análise de conteúdo, digamos assim, mais sociológico, né? Tanto da construção social da infância, construção social da mulher, construção social do masculino, construção social. Descobriram que era uma construção social, né? Acho que demorou uns 2000 anos para descobrir que era uma construção social. E tem uma vertente nessas correntes que são muito próximas do que em educação a gente chama de teorias crítico-reprodutivistas, né? Fazem uma leitura bastante crítica, bastante ácida, bastante pertinente, mas acabam, justamente nesse desejo da crítica, acabam esgarçando ou não dando visibilidade para o outro polo, né? Para aquilo que escapa dessa capacidade de cooptação do próprio sistema. Ele é forte, ele é predominante, sem dúvida nenhuma, mas ele não é absoluto, né? Então, se existe um forte processo hoje de, né, tornar essa criança um adulto em miniatura, e eu diria que hoje não é nem mais a questão de torná-lo um adulto em miniatura, mas sim de um consumidor em miniatura, e que vai consumir mais ainda do que o adulto, né? Então, hoje me parece que a coisa é bem nesse sentido, nesse clima de capitalismo tardio, enfim, espero que seja agonizante, mas... então, você tem vários processos, tanto na mídia, quanto na própria escola, nas instituições, que vão construindo esse consumidor mirim, que vai perdendo a sua própria experiência de criança, né? Ou de infância. O que nos alivia um pouco o coração é que no mundo real, concreto, não é só isso, né? As crianças, seja na experiência da teática que a gente acabou de ver, mas quando você vai para a periferia, sabe, e você entra nas comunidades, as crianças estão lá tentando sobreviver na sua experiência do mundo, apesar de todas as agruras. Quando você vê, por exemplo, eles inventarem brincadeiras no meio do asfalto porque não tem aonde brincar, ou ainda no pequeno interstício que tem entre os barracos, e aí no meio de um buraco nas tábuas, você inventa um castelo, você inventa sabe, zilhões, mas precisa prestar atenção nisso, no que eles estão fazendo. Então, há sim essa vivência no cotidiano da criança enquanto criança. O grande problema, me parece, é que eles ficam abandonados. E aí não é a solidão que eu estava elogiando, mas é o abandono. E no abandono, diz o João de Jesus Paz Loureiro, um poeta que eu gosto muito do Pará, na solidão do abandono, as crianças se solidarizam entre si. Porque não lhes resta nenhuma outra alternativa senão elas próprias, né? A escola seria um espaço interessante para que, né, se tentasse, eu não vou dizer salvá-las, mas para que se tentasse, né, compartilhar isso, seria muito bom. Mas não acontece. Na grande maioria dos casos não acontece. A gente ainda tem exceções raras e altamente elogiáveis de pessoas que procuram esses interstícios na escola para trazer vida para dentro. E não precisa de nada rebuscado, né? É o que a gente está tentando enfatizar aqui. Não precisa de tecnologia, não precisa de TIC, não precisa de Wi-Fi, não precisa de internet, não precisa de nada disso. Precisa de alguém que ouça e seja cúmplice dessa criança e que possa contribuir com alguma coisa, né? As cenas aqui em que aparece o Tião, para mim, são muito emblemáticos disso. É disponibilidade. Ele não chega lá e diz, criançada, vem aqui que agora eu vou ensinar a toada do boi. Não é isso. Você chega com o instrumento, monta as suas coisas,
É mais ou menos como a gente vai contar história para a criança. Você começou a contar a história, imediatamente eles já se sentam em torno, no círculo, para ouvir. É disponibilidade para isso, né? Mas esse exercício leva tempo. Então, sem dúvida, é na contracorrente dessas correntes mais sociológicas, reprodutivistas, sim, porque mostra que não é só isso. Tem outras possibilidades que estão aí, que a gente pode se inspirar, e eu acho que a mobilização ela é muito mais efetiva quando você vê o resultado, né? Você vê essas coisas de maneira concreta. O Maurice Merleau-Ponty dizia: eu não me torno revolucionário por argumentação racional, mas por indignação. Se eu ficar indignado com o que acontece, eu vou atrás de alternativas. E isso não passa pelas teorias, não passa pelos argumentos racionais. É importante conhecer, não estou dizendo que não. É importante conhecer, mas não é isso que mobiliza. O que mobiliza é a capacidade de eu me indignar, a capacidade de eu me espantar e também a capacidade de eu me maravilhar com essas coisas pequenas, gigantemente pequenas. Uma defesa também a escola. Você saber que tem muitas escolas particulares que fazem Um estrago maior ainda, sem dúvida. Não, sem dúvida. Muito bem lembrado. Eu não tenho essa árvore, não tenho chão de terra, e inviabilize de novo, né, essa possibilidade desse olhar, dessa disponibilidade, desse silêncio, né, porque tudo bem que você falou aí, não tem a tecnologia, não precisa de brinquedo, mas precisa, né, pelo que você mostra, de uma natureza, e um espaço urbano que a gente tem, nem sempre tem, né, espaço de casa, mas para quando levar, para não parar aí, né? Ah, mas lá na Teresita, lá tem aquilo, mas na Teresita, eu tinha o Carvalho, mas na Teresita tem a Teresita, né? E aí fecha naquele mundo, né? Aí sim. Dá muito mais. Aí fica no superficial. Que tocou todos nós, né? Fica no superficial. E aí a gente se afasta de novo, em vez de se aproximar, né? Só nesse momento de provocação. Sim. Uma coisa, assim, só para encerrar, algo que eu costumo dizer também em relação a essas experiências alternativas, elas só funcionam porque elas são absolutamente pontuais. Elas são pessoais. Se eu for transformar isso em política pública, eu mato a experiência. Ela não tem essa capacidade de se desdobrar em ações massivas. Na medida em que ela for massiva, ela deixou de ser o que é. Né? Então, por isso, a inspiração é para que a gente possa buscar em cada local as saídas próprias dessa comunidade. Né? O Estado, ele deveria garantir os espaços. Como política pública, deveria garantir os espaços. O que deve ser feito nesses espaços, aí já é do domínio das poéticas públicas. Das poéticas públicas. Não. É isso, gente.